Hoje eu vou te mostrar 5 formas para você utilizar o macOS aí no seu computador. Eu vou te mostrar todas elas e caso alguma delas te interesse e você queira testar, eu vou compartilhar com vocês o tutorial detalhado aqui na descrição. Bom, o primeiro método de utilizar o macOS é através de arquivos pré-configurados, tá? No caso, como vocês podem ver na tela, eu estou utilizando os arquivos pré-configurados do macOS Sonoma 14. Esse método aqui consiste em você extrair os arquivos para uma pasta em algum local do seu computador e simplesmente importar o executável, o executável VM, para dentro do VMware, ou VMware, tanto faz o jeito que você pronuncia, tá bom? Então aqui você importa os arquivos do macOS 14 para dentro da máquina virtual e depois disso, basicamente, ela já vai vir configurado e pronto para uso, tá? Ele já vai aparecer ali, a única coisa que você vai se preocupar em fazer são as configurações, né? Você pode escolher a quantidade de memória RAM, pode escolher a quantidade de processadores ou até mesmo configurar outras coisas que possam te interessar. Então aqui não tem muito segredo, esse método é o mais simples de todos e é um que serve muito bem caso você queira rapidamente utilizar o macOS para resolver algum problema ou qualquer uma dessas coisas, tá? Simplesmente fez a configuração de hardware que você quer e depois executou e ele vai começar a carregar aqui. Então não tem muito segredo ao utilizar esse método aqui, tá? Ele vai carregar ali, como vocês podem ver, estamos no Boot Animation dentro da máquina virtual e ele mostra ali a logo da maçã e também uma pequena barra de progresso, tá? Um lado negativo aqui desse método, é que esses arquivos pré-configurados, eles não são brasileiros, tá? Esse arquivo aqui, eles são russos, tá? Ele é de uma comunidade, alguém de alguma comunidade que eu não lembro o nome, fez esses arquivos, configurou todo e disponibilizou, tá? Mas ele vem em russo e você pode trocar ele e colocar em português, né? Você pode traduzir o idioma se você quiser. Ele também foi retirado algumas coisas, como o tema principal. Isso justamente para você ali ter o sistema um pouco mais leve do que seria no padrão. Tá? Então observe que também já vem com os drivers, né? A janela ali ela ajusta do tamanho que você quiser, então não tem muito segredo aqui nessa parte também. É só você entrar nas configurações do sistema e você vai conseguir tranquilamente colocar ele em português e até mesmo fazer outras configurações que possam aí interessar para vocês, tá? Lembrando, para utilizar dentro da máquina virtual, lembre-se de que você está rodando juntamente o seu Windows, então isso acaba tornando o computador um pouco pesado, até porque se seu computador não for forte, se você não tiver um hardware bom, não tem como ele dividir perfeitamente com o macOS na máquina virtual e com o Windows, tá? Então eu te recomendo um computador bom para você estar utilizando esse primeiro método. Ele é mais fácil, porém ele é mais pesado também e pode ser que não fique tão bom em alguns computadores. Mas o legal é que funciona e você vai conseguir utilizar, navegar na internet e até mesmo assistir seu YouTube, suas plataformas de streaming e muito mais, sem qualquer tipo de problema, né? E se você quiser ter a experiência de estar utilizando o Mac, você pode colocar em tela totalmente cheia, tá? Mas eu te recomendo esse macOS aqui utilizando na máquina virtual somente para você resolver algum problema no iPhone ou utilizar, quem sabe, uma ferramenta que não esteja disponível atualmente para você utilizar no Windows, tá? Outro ponto também que torna esse método bem legal é que a qualquer momento você pode configurar, fazer ajustes, mudar configurações e muito mais, né? Tudo isso você pode fazer em tempo real e sem que isso afete ali o seu próprio Windows, beleza? O segundo método é através do HD externo. A gente pode utilizar o macOS diretamente de um HD externo e esse método é extremamente fácil, tá? Você vai pegar o seu HD externo, vai conectar em uma entrada USB do seu computador ou notebook, tá? Lembrando que esse método não vai afetar o seu sistema principal que está ali rodando no seu computador. Basicamente, após conectar e botar para reconhecer ali a partição desse HD externo, simplesmente a gente vai precisar gerenciar esse dispositivo e dividir ele em 3 partes, as partes que vão levar ali cada arquivo necessário para conseguir inicializar o macOS a partir desse HD sem que ele influencie o Windows, tá? A gente vai ter todas as partições necessárias separadas por nomes, tá? Do jeito que está na tela. E depois disso, simplesmente, a gente só vai copiar os arquivos que vamos precisar para cada uma dessas partições, tá? Então, não tem muito segredo. Como eu disse, esse é o método mais simples de todos, mais fácil mesmo.
Após copiar todos os arquivos, cada um para o seu local ali exato, basicamente assim, a gente simplesmente vai inicializar o computador e vai dar boot nesse HD externo, tá? Mas é super recomendado para esse método aqui que seu computador ele tenha uma conexão USB 2.0. Se ele não tiver, provavelmente vai dar algum erro ou não vai funcionar, até porque o macOS tem esse problema, tá? Algumas versões do macOS tem esse problema de só conseguir ser lido ou funcionar em uma conexão USB 2.0, tá? Então olha só como é simples. Basicamente, HD conectado, já configurado certinho, a gente vai reiniciar o computador e simplesmente vamos dar boot, né? A gente vai entrar ali no Setup BIOS e vamos colocar esse HD externo para ele dar boot, para ele inicializar primeiro do que o Windows, tá? Mas isso não vai impedir de voltar para o Windows quando você quiser. Então olha só, ele não está como primeiro, né? O Windows Boot Manager está como primeiro. Então o que vai acontecer aqui é que eu preciso colocar o HD externo como primeiro para ele ser inicializado, tá? É lógico, se você simplesmente desconectar o seu HD externo, o Windows vai inicializar normalmente, tá? Então olha só, a gente coloca como primeiro certinho ali, o FOS, micro é o nome do HD externo, confirmou ali e basicamente pronto. A gente vai fazer um pequeno processo e depois ele vai inicializar, né? Olha só que fácil, né? E lembrando que ele está rodando com uma velocidade muito boa e isso diretamente desse HD externo, sem que influencie meu Windows, sem que dê problema, qualquer uma dessas coisas, tá? E o mais legal é que ele consegue identificar o seu hardware e funcionar perfeitamente. No vídeo completo eu ensino tudo isso, como baixar de acordo com o seu hardware e como também configurar de acordo com o hardware que você tem aí na sua casa, tá? Então você não precisa pagar nada, você não precisa pagar aula para ninguém, tá? Eu basicamente te ensino tudo de graça diretamente aqui no YouTube. A única coisa que eu peço de vocês é o like e a inscrição e também o seu comentário, tá bom? Então bora lá partir para o próximo. O nosso terceiro método já é um método de Dual Boot, onde você pode ter o macOS e o Windows no mesmo computador, tá? E para esse método também se usa arquivos de compatibilidade, arquivos ali com o nome de cada processador de acordo com cada computador. Porém, esse método aqui, a gente vai utilizar o pendrive ao invés do HD externo, tá? Então pode ser qualquer pendrive ali que tenha um tamanho de pelo menos 4 GB, você já vai conseguir fazer o procedimento. A gente vai pegar os arquivos necessários de acordo com cada computador e vai colocar em uma seguinte ordem dentro do pendrive, né? A ordem que eu mostro lá no vídeo detalhado. Colocou esse arquivo dentro do pendrive, aí tudo começa a ficar bem mais fácil, né? Após colocar certinho ali os arquivos, de acordo com cada nome, com cada pasta, automaticamente esse pendrive ele vai se tornar bootável. Tá? E quando coloca ali é simplesmente fácil para a gente dar boot, né? Deu boot, selecionou o pendrive ali, ele vai mostrar todas as configurações do macOS e a gente simplesmente faz o procedimento de instalação lado a lado com o Windows, tá? No caso ali, eu estou utilizando o Windows 11, então eu criei uma partição para instalar o macOS para que ela não influencie o Windows 11, tá? Então, por fim, ela vai ser instalada ali e vai ficar plenamente funcional. A gente tem algumas configurações que a gente faz para poder selecionar o boot e são configurações extremamente fáceis, né? Eu mostro bem lento, bem devagar durante o procedimento do vídeo, que é justamente para você conseguir fazer, né? Tem algumas pessoas que fazem tutorial bem acelerado e o pessoal não aprende. Eu já ensino de forma diferente. Eu ensino a fazer essa parte que é um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas, porém eu torno esse método muito fácil, né? E esse método ele é extremamente necessário por conta que é a partir daí que serão reconhecidos os drivers de inicialização e os drivers geral do seu computador e processador, tá? Então você vai aprender a fazer essa configuração aqui no seu PC e logo após ela ser finalizada, seu computador precisa ser reinicializado para que tudo seja aplicado, tá? Então assim que você inicia o macOS pela primeira vez, faz as configurações que eu mostro no vídeo e depois aplica a reinicialização dele, você já não depende mais daquele pendrive e pronto, ele já vai estar instalado completamente ali, lado a lado com o seu Windows. Aí você já pode utilizar o seu macOS da maneira que você quiser, tá? Ele vai reconhecer como iMac Pro nessa versão aqui e ele vai identificar tudo, né? O processador, tudo que você quiser, ele vai identificar. Depois, caso você enjoe de utilizar ali o macOS, você vai poder acessar o Dual Boot ao reinicializar e ele vai identificar ali tanto o seu Windows quanto o seu Mac, tá? Então nesse caso aí, ó, já estou voltando para o Windows e você vê como é fácil e como fica perfeito, né? O seu Hackintosh ali juntamente em Dual Boot vai ficar plenamente funcional e você pode utilizar e alternar entre um e outro a qualquer momento.
O nosso quarto método é o famoso Hackintosh, tá? Esse método aqui, basicamente, ele vai instalar o macOS no seu computador de forma direta, ou seja, ele vai transformar completamente o seu computador em um macOS, tá? Basicamente, todo o procedimento vai ser feito a partir de um pendrive. Nesse pendrive, a gente coloca uma versão portátil do Windows e essa versão ela vai ser inicializada normalmente, como se fosse ali um boot para a instalação do Windows. Porém, esse boot vai ser para rodar uma versão do Windows diretamente desse pendrive, tá? Então, ó, observe como é o mesmo procedimento. Vou selecionar o pendrive e basicamente ele vai começar a inicializar, né? A gente sabe que é uma versão diferente do Windows, né? Uma versão mais leve porque ele está aparecendo loading files ao invés de fazer o carregamento padrão como se fosse o Windows. Dentro desse sistema portátil, né, que está rodando a partir de um pendrive, a gente vai conseguir pegar os arquivos de acordo com o nosso computador, de acordo com o processador, e vamos conseguir fazer um gerenciamento completo de disco, né? Um gerenciamento ali onde você possa fazer toda a configuração sem que você precise fazer gambiarra, pedir permissão no próprio Windows, etc. Então, a partir daqui, a partir desse sistema portátil, você pode gerenciar o seu HD ou SSD e colocar cada arquivo no seu devido lugar, tá? Dessa maneira é bem mais simples de você fazer o Hackintosh do que qualquer outra maneira já vista aqui no YouTube, tá? Então esse procedimento é extremamente simples e também é extremamente funcional. E depois da gente fazer toda a configuração de arquivos através do nosso Windows portátil, basicamente é só retirar o pendrive e ligar o computador, tá? Não tem muito segredo. Fez a configuração ali com o Windows portátil, ele automaticamente vai inicializar o macOS, não tem segredo. E a partir daqui, a partir desses arquivos que a gente utilizou, ele vai pegar ali o macOS original, tá? O macOS certinho, funcional, sem bugs, sem erros, diretamente dos servidores, tá bom? Então não tem problema se você tiver com uma internet mais fraca, não tem problema se você não tem um pendrive muito grande, não tem um disco muito grande, não tem problema nada disso. Aqui ele vai pegar em tempo real, direto da internet, todos os arquivos necessários para a instalação do macOS aí no seu computador. A única coisa que você vai precisar fazer é as configurações aqui, como selecionar disco, formatar a partição, essas coisas, esses detalhes mais básicos que tudo eu ensino durante o vídeo completo. E por fim, você já vai ter ali o seu computador transformado em um macOS, tá? Você vai ter ali o famoso Hackintosh com um procedimento extremamente simples, extremamente fácil de fazer e que basicamente qualquer pessoa pode fazer, né? Ele vai servir para diversos computadores e você vai conseguir utilizar sem qualquer tipo de problema. Mas lembrando, pessoal, pode ser que o macOS ou alguns métodos que você utilize fique lento no seu computador. É super normal. O macOS ele é pesado, ele não é feito para rodar em qualquer computador. O fato de eu estar ensinando para vocês como fazer isso não quer dizer que vá funcionar no seu computador. Então sempre é bom você testar. Já tem algumas versões aqui no canal, então vai testando, vê. Algum deles provavelmente vai servir e vai funcionar perfeitamente aí no seu computador, tá? Já existem várias versões que todos aqui podem estar testando, utilizando aí e ver como elas se saem no dia a dia. Bom, o último método da nossa lista também é com VM e você vai rodar o macOS diretamente no Windows, tá? Porém, diferente da primeira, essa é uma versão bem mais leve do macOS. Se trata do macOS Catalina, tá? E ele também roda a partir do VM17, tá bom? Então aqui não tem muito segredo, você vai fazer as configurações para adicionar os arquivos do macOS para que logo após a gente consiga fazer o procedimento de instalação, né? O primeiro que eu trouxe no VM, ele inicializa a partir dos arquivos. Aqui já é diferente, ele adiciona uma ISO ao VM e a gente consegue fazer o procedimento de instalação. Tá? A gente instala o sistema operacional macOS Catalina em uma partição que a gente cria dentro do VMware, tá? Então aqui não tem muito segredo, a gente faz a configuração, cria a partição e faz o procedimento de instalação para que ele venha totalmente funcional e consiga identificar ali boa parte do nosso hardware para que ele tenha a melhor velocidade possível. Se você quer utilizar ali o macOS rapidamente para resolver um problema e tem um computador mais fraco,
macOS Catalina vai ser a solução para você, pois ele vai rodar de forma extremamente fluida, tá? E logo após você fazer todo o procedimento ali, fazer a instalação, automaticamente após finalizar, ele já vai te deixar fazer a configuração inicial e inicializar o seu Mac. Não tem segredo. Ele vai mostrar ali para você algumas configurações que você pode fazer, como por exemplo, adicionar os drivers, tá? Mas como eu já cortei essa parte aqui, justamente para adiantar o procedimento para vocês, eu posso te mostrar que o sistema ele fica extremamente fluido e até mesmo você pode fazer vários ajustes de resolução e até mesmo utilizar em tela cheia se você quiser, tá? É bem legal esse método com VM, né, que ele facilita muito e ele não traz ali tanta dificuldade no caso de quem quer rodar junto com o Windows, tá? É um procedimento bem tranquilo de fazer e é também uma versão do macOS bem fácil de rodar. Eu acho ela extremamente fácil e bem configurável também. Você não precisa colocar ali a configuração mais alta possível. Se você colocar de 4 a 8 GB de memória RAM e apenas 4 núcleos, você já vai conseguir utilizar, tá? Isso é interessante. Qualquer confirmação que peça na tela é apenas no momento que está identificando o hardware e vai apenas perguntar de você uma única vez, tá? Fez essa configuração toda do vídeo detalhado, você não precisa se preocupar com mais nada, que ele já vai entrar ali no seu macOS prontinho para uso. E olha só que beleza, né? O macOS simplesmente é um sistema muito bom, muito interessante. Então nessa parte aqui, ele já está com os drivers tudo instalado, eu posso simplesmente ajustar a imagem da maneira que eu quiser, tá? Ele vem por padrão sempre com essa janela menor, tá? É padrão isso, justamente para ele não sobrepor ali o seu Windows inteiro quando você executar. Então, ele vai vir com uma janela menor e você pode estar ajustando ela ali, até mesmo colocar numa tela maior ou totalmente em tela cheia, que vai te dar uma experiência extremamente legal, uma experiência bem completa de macOS mesmo, tá? Mas é isso, pessoal, você simplesmente pode escolher o que melhor te agrada, são 5 formas de utilizar o macOS aí no seu computador, você pode estar testando todas elas e até mesmo já comentar aqui abaixo se vai testar ou não. Fala, Xerife, eu vou testar as 5 formas, Xerife, eu vou testar a primeira, Xerife, vou testar a segunda, etc. Deixa o like e me avisa aqui nos comentários o que você vai fazer com essas versões. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até um próximo vídeo.